Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao 6º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Então, agora estamos começando a mesa redonda Perspectivas da Pesquisa Operacional e da Ciência de Dados no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Marcos Santos e serei o coordenador desta mesa redonda. Bem, eu fiz o meu mestrado em Pesquisa Operacional na UFRJ, meu doutorado também em PO na Universidade Federal Fluminense, concluí o meu estágio de pós-doutorado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em Ciências e Tecnologias Espaciais, fiz parte durante 3 anos da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional e atualmente leciono Matemática Avançada na Engenharia da Computação no Instituto Militar de Engenharia, tanto na graduação quanto no mestrado e no doutorado. E aqui comigo eu tenho grandes nomes, hoje é uma satisfação muito grande, eu tenho grandes nomes aí da pesquisa operacional para dividir essa mesa redonda, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor doutor Fabrício Maciel Gomes, que é professor da Escola de Engenharia de Lorena, a USP, e pesquisa nas áreas de qualidade, simulação e otimização de processos, controle estatístico da qualidade. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Marcos. Obrigado pela introdução e pelas palavras de agradecimento. Eu que agradeço a você e ao professor também Erlandi, que é o coordenador do SAEPRO, pelo convite. Será um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, professor. Bem, na sequência temos o professor doutor Aneilson Francisco da Silva, que é bolsista de produtividade em pesquisa CNPq, nível 2, com pós-doutorado em estatística experimental e otimização pela USP, e ministra a disciplina de métodos de otimização e simulação na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, FEG-Unesp. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite do Erlandi por estar aqui, poder contribuir um pouco com essa mesa. E vai ser um bate-papo muito interessante e que nós devemos aí sempre privilegiar a pesquisa operacional em termos de aplicações reais. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bem, na sequência temos o professor doutor Rômulo Neves Eli, que possui doutorado e mestrado em planejamento energético pela COP UFRJ e graduação em economia. E desde 2017 vem lecionando o curso Operation Management na Rutgers Business School, RBS, da State University of New Jersey. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Professor falando lá dos Estados Unidos, né, nos deu aí a honra de participar aqui do nosso evento. Bom, a honra é minha, quero agradecer o convite a toda a banca aqui, acho que a gente vai ter uma discussão bem interessante, né? E é isso. Muito obrigado mais uma vez e vamos trocar uma ideia. Vamos. Bem, eu tenho certeza que para todos aqui, falar de pesquisa operacional, né, nós estamos puxando a brasa para a nossa sardinha, né? Porque, com certeza, né, é uma paixão de todos nós, né? E eu costumo brincar com os meus alunos aqui no IME que, assim, depois que a gente começa a aprender os modelos da APO, né, a nossa vida vira um inferno, porque tudo que a gente olha, a gente, né, peraí, isso aqui dá para modelar, isso aqui, tudo a gente quer resolver usando PO, usando grafo, usando, né, simulação, né? Outro dia eu fui almoçar com a minha esposa num restaurante, e aí uma confusão, né? Eu falei, mas isso aqui é um típico problema de layout, rapaz. Se pegasse meu aluno do 3º período, ele dava um jeito nesse restaurante. É layout e simulação, pô, né? Então, quer dizer, a gente acaba sendo picado por essa mosca da pesquisa operacional. E aí, a primeira provocação que eu tenho, que para a gente discutir, né, a ideia é que seja um bate-papo, é que, assim, eu tenho a percepção de que
o momento nunca foi tão oportuno para utilizarmos os modelos da pesquisa operacional, né? Tudo bem assim que o aluno que sai da graduação, ele ainda sai com uma visão um pouco estreita da PO, né? Porque a maioria das graduações acaba dando só ali o método simplex, né? Um pouquinho de programação linear, algumas faculdades dão um pouquinho de simulação, só que a PO é muito mais abrangente, né? Nós temos muitas outras áreas, análise voltória de dados, teoria dos jogos, esse guarda-chuva ele é muito mais amplo, né? Então, eu tenho a percepção, assim, que levando em consideração o momento que nós estamos vivendo, né, socioeconômico, pós-pandemia, né, as empresas em crise, margens cada vez menores, né? Então, levando em consideração esse momento e levando em consideração que nós temos disponíveis uma quantidade de dados absurdamente grandes, né, principalmente aí, os recursos digitais, e temos capacidade de processamento para isso também, que nunca tivemos tanta capacidade de processamento, né? Então, eu considero que assim, nós temos a faca e o queijo na mão, né? Temos a necessidade, de um lado, né, de aplicar esses modelos na indústria, no varejo, seja lá onde for, e temos a matéria-prima para realizar isso, né? E aí, o que vocês acham? Professor Fabrício? Professor Marcos, eu concordo. Eu acho que essa questão até da necessidade, ela está mais ligada com essa capacidade de processamento que a tecnologia hoje nos deu. A necessidade, eu acredito que a gente sempre teve, como sociedade, como indústria, de uma forma geral. Mas, é lógico, né, com a tecnologia avançando, e avançando cada vez mais rápido, né, eu costumo comentar com os meus alunos, meu filho mais velho, ele está fazendo esse ano 18 anos. Tá? E esses dias eu estava fazendo uma geral aqui no escritório em casa, dando aquela tradicional faxina, né? E eu achei uma caixa de disquete de 3 1/4, né, por aqui. E deixei em cima da mesa. Falei, vou guardar isso aqui de lembrança, colocar, né, tirar um pouco daquele pó e tal. Nesse meio tempo, ele entrou aqui no meu escritório, olhou e falou, rapaz, legal, o senhor imprimiu em 3D o sinal de salvado dos programas e tal. Nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é um disquete. Eu estava comentando com meus alunos, aí você começa a pensar, né? Ele praticamente nunca colocou um CD, ele sozinho, escutou uma música de CD. Tá? Nem passou por essa parte. Ele tem 18 anos. Tá? A gente tem que começar a ver que aquela transição toda que demorou muito, a gente pegou muitas coisas, quer dizer, quem teve contato com a informática desde o começo, eu comecei a trabalhar brincar, né? Aprender informática ainda adolescente, como curiosidade, né? Aí você pegou disquete 5 1/4, pessoal que trabalhava com fita magnética, naquelas épocas que a gente ainda não tinha importação, eram os computadores CP da Gradiente, etc. Não, para de falar isso que vão descobrir a nossa idade. Agora, depois que eu falo que eu tô com filho com 18 anos, né? Mas, assim, o que acontece? Você nota, né, um crescimento absurdo da capacidade da informática, da evolução, do processamento de dados, né? A evolução dos processadores, da velocidade, quer dizer, tudo isso, né, proporciona também esse ponto. E a PO, que a gente chama muita atenção dos alunos, nesse ambiente que a gente está caminhando para a indústria 4.0, né, dessa questão toda, essa discussão mundial de Big Data, processamento de dados, máquinas inteligentes, compartilhamento de dados em nuvens, quer dizer, é um prato cheio para a PO e para quem tem essa ligação mais afinada com o PO, como você mesmo colocou, muitos profissionais, não só engenheiros, mas administradores também, cientistas da computação ou outras carreiras que acabam tendo contato com o PO na graduação, não tem uma ênfase tão grande. Então, geralmente, é um profissional que não tem um conhecimento tão vasto na hora que sai para a indústria, para o mercado de trabalho, e aí ele chega um pouco de deficiência nesse ponto. Seguindo aquele velho ditado, quem tem olho em terra de cego é rei, essa visão, então, acho que até dos nossos alunos, já tem que ser propiciada por conta disso, né? É um terreno muito fértil que vai dar, eu acho, muitos frutos
E nesse casamento todo, se a gente parar para pensar que a tecnologia só tende a avançar, essa necessidade vai sempre caminhar junto, essa questão vai sempre estar bem atual. Muito bacana. Eu costumo dizer, né, que eu vejo que há uma certa gourmetização, né? As pessoas estão começando Estou começando, não, isso sempre aconteceu, né? Pegar coisas velhas e dar nomes novos, né? Então, no outro dia eu vi, curso de Analytics. Falei, vou ver esse curso de Analytics, deve ser um negócio muito bacana, né? Vou dar uma olhada. E aí, quando eu vi, a moça que estava lá dando o curso de Analytics estava calculando a correlação de Pearson. Eu falei, mas espera aí, é isso que é Analytics? Pô? Então já sabia Analytics, né? Aquela teoria de colocar quântico em tudo dá certo. Daqui a pouco vai ter pesquisa operacional quântica. Gostei, excelente. Vai bombar. Mas brincadeiras à parte, né? Eu considero assim que há um lado positivo nisso, porque eu vejo que a garotada está começando a despertar, né, sobre a importância da análise de dados, a importância de se trabalhar com dados, decisões baseadas em dados, né? Agora mesmo eu estou dando um curso numa instituição, numa disciplina de Data Driven Business, que é utilizar os métodos da PO, Data Driven Business, né? Negócios, né, orientados a dados, né, decisões tomadas a partir de dados. Então, mudou um pouco o nome, mas, na verdade, é aquilo que a gente já conhecia. Então, assim, ficou com um apelo comercial mais interessante, né? E eu considero que é uma coisa boa. Não é, professor Rômulo? Não, eu concordo 100%. Eu acho que talvez, eu não sei se é um fenômeno... eu não sei se o fenômeno é mais evidente aqui nos Estados Unidos, porque tem essa necessidade bem grande de vender o curso, né? Tem aquela coisa... As universidades têm essa característica, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O seu curso, inclusive, é de Operation Management, né? Operations Management, mas se você for olhar, o que é? É pesquisa operacional. É pior. Eu dou aula de programação linear, programação inteira, programação não linear, simulação usando Monte Carlo. Então, assim... Só que PO não vende, né? Operational Research... Não vende mais. Eu acho que, assim, vendeu muito no passado. Eu acho que talvez antes de PO era estatística. Isso, o nome. Mas, no fundo, vamos ser aqui, a gente faz tudo a mesma coisa, né? Ou eu estou errado? É assim que eu vejo, né? Não, então, assim, concordando, na verdade, com você, né? Tipo, tudo o que é data analysis, né? O que a gente... Data analysis é o que é feito no mundo científico, né? Com análise de dados. Todo mundo trabalha com dados, desde sempre. Desde sempre. Mas eu acho que a diferença é que hoje em dia, eu acho que tem esse componente que é bem evidente, né? Que é o acesso, talvez, aos dados. Não é que é o acesso aos dados, né? Mas o processamento de dados feito de uma maneira muito mais... compara com 30 anos atrás, é surreal, né? É surreal, então, assim, eu acho que é meio que por aí, assim, mas mudou-se algumas coisas que o estudante, o jovem tem acesso, ele tem acesso a mais ferramentas, mas eu me preocupo um pouco com um lado que é o seguinte, eu acho que o fundamento é muito importante. E aí, isso em tudo na vida, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas, assim, às vezes ir direto em busca aquele ali, eu não vou dizer a cereja do bolo, talvez achar uma biblioteca e rodar, né? Um dataset, não é por aí. Tem que saber o que está fazendo, né? E tem que ir... Tanto que, até, acho que, enfim, tipo, dando um exemplo, assim, bem prático, né? Realmente está muito em evidência, assim, essa questão a inteligência artificial, machine learning, tal. Essa é uma história assim, estava 2 anos atrás, eu estava no Informes, né? E aí tinha um amigo meu que estava comigo, brasileiro, ele é do SEMPES. E aí ele estava comigo, assim, a gente estava assistindo uma palestra, aí veio um colega meu de departamento, que é um cara que faz muito machine learning, né?
E aí ele veio perguntar, e aí, deixa eu apresentar aqui um amigo meu, ele está no CEMPS, ele estava fazendo um tempo lá na Carnegie Mellon, né? Em Pittsburgh, estava lá fazendo acho que era um sanduíche. E aí perguntou, pô, qual é a sua pesquisa? Aí meu amigo explicou a pesquisa, era bem ligada à questão de otimização, logística e tal, tinha alguma coisa relacionada, eu acho que com plataforma de petróleo, não lembro bem. Mas esse meu colega de departamento, que é um cara muito de machine learning, eu nunca esqueço que ele virou e soltou assim, PO clássica, né? Aí eu fiquei pensando assim, falei, pô... O que é PO clássica? O que é PO clássica, né? Foi exatamente o que eu pensei, mas achei engraçado. O que é PO clássica, né? Agora eu fiquei curioso também para saber o que é PO clássica. O cara estava lidando com um problema super interessante. Não que ele desmereceu, não, ao contrário, ele achou super legal. Mas esse termo, a PO clássica, eu achei, pô, então não tem um AI ali, então vira o quê? PO clássica? Entendeu? É até bonito, né? Eu vou passar a falar isso, eu sou professor de PO clássica. Eu achei engraçado. Vai ser legal o PO vintage, né? Daqui a pouco. Vintage, PO vintage. Eu trabalho relaxação lagrangiana, né? Enfim, né? Eu sou POzeiro, PO vintage, gostei. Professor Neilson, e aí, conta um pouco aí da sua experiência, o que o senhor acha desse nosso papo? Não, concordo com todos e vou falar um pouco da minha experiência, como que eu consigo tornar a PO um pouco mais amigável, um pouco mais apaixonante para os alunos. Primeira coisa, como o professor Romulo mesmo disse, nós não podemos ficar no black box, uma caixa preta. Tem que mostrar aqui que é a essência do método, do rigor matemático, mas depois ir para software. Ao invés de ficar muito tempo tentando alguma coisa, você já entendeu o conceito, mostra a aplicação e desde que a aplicação seja real. Eu sempre tento fugir de livros, porque livros, às vezes, são realidades muito construídas e muito comportadas. Isso. Então, eu sempre busco inovar, trazer um pouco da minha paixão pela PO com aplicações reais. E hoje, com a evolução dos computadores e de várias IDEs, tem a Julia, que é uma IDE aberta, você pode fazer em Python, em linguagem R, eu gosto muito. Então, o próprio YouTube hoje é um professor com certos cuidados, dá para você aprender muita coisa sozinho. Então, com uma habilidade de programação hoje, ela é cada vez mais essencial. Então, para você, de fato, navegar pela pesquisa personal, pela estatística, pelo machine learning, dentre outras técnicas, você tem que ter uma habilidade em programação. E hoje tem muita informação no YouTube sobre vários tipos de IDE. Tem algumas IDEs que são pagas, por exemplo, a Games, a Ames e outras ou tantas. Porém, o mais importante é como você deve ensinar de um ponto de vista diferenciado para que a pesquisa personal se torne algo prazeroso. E que o aluno, por si só, já começa a fazer a desencadear uma espiral evolutiva. Ele entendeu, conta para outro. Uma coisa que me preocupa muito, indo ao encontro que o professor Romulo disse, é que tem muitas aplicações hoje que as pessoas fazem sem ter conhecimento. É verdade. E não sabe o que está. Eu mesmo me deparei por isso. Já peguei vários papers errados. Totalmente errados. Como eu trabalho muito com análise envoltória de dados, em uma área que eu conheço muito, e outra coisa que é motivacional, como você mostra. Olha, como é que eu consigo combinar várias técnicas para virar um produto só? Por exemplo, combinar a ideia com lógica fuzzy, com método heurística e com delineamento de experimento. São coisas que nós fazemos aqui hoje para aplicações muito variadas industriais. E isso nós passamos para os alunos, de um ponto de vista, olha, dá certo, tem que entender, você tem que buscar o conhecimento, não apenas ser passivo, você tem que ser proativo. Tem muita informação, é completamente possível hoje, com a informática, com a tecnologia, você mesmo buscar o seu conhecimento. É verdade. E isso que o senhor falou, eu penso que é fundamental também a gente partir sempre do concreto para o abstrato, né? Nós que somos da geração, como o Fabrício falou, mais vintage, né?
Eu confesso que eu tenho idade, a minha idade é muito próxima do filho do Fabrício. Sim, é. Então, a nossa geração era assim, era aprender PO na raça, né? O professor abria lá aquele modelo monstruoso e a gente levava ali meses debruçados sobre aquele modelo, né? E não havia vídeo no YouTube explicando, não havia papers na internet, só tinha as revistas impressas na biblioteca da UFRJ, né, das universidades. Então, né, a própria revista da Sobrapa, eu cheguei a pegar várias impressas na época que era impressa, com os artigos, né? Então, não havia, e a gente tinha que se virar com aquilo, né? Achar um sentido, né, naquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos muito mais recursos, muito mais para dar uma boa aula, para fazer uma contextualização, né? E eu concordo totalmente com o professor Neilson que a lógica está em focar nas aplicações, né? Focar na solução de problemas, e não no modelo matemático em si, né? É importante saber o modelo? É importante, explicou ali, né? Fez ali um overview, papapá, mostrou, resolveu 1 ou 2 exemplos e mão na massa, né? Roda ali no software, mostra o software rodando, modela um problema real, e é isso. E aí, por mais difícil que o estudante possa achar, pelo menos ele vai entender que ele precisa se esforçar um pouco para entender aquilo, porque aquilo será útil na vida dele, né? A pior coisa que tem é a gente estudar alguma coisa que a gente não faz a menor ideia do que a gente está estudando. Na maioria das vezes que eu cheguei para alunos que já tinham feito PO ou para engenheiros de produção, na maioria das vezes, vem cá, para que serve o método simplex? Professor, não faço a menor ideia. Eu só decorei lá o Gauss Jordan para eliminar linhas e tal, fazer o pivoteamento, e não faço a menor ideia. Quer dizer, o conceito em si, né, do método simplex é extremamente simples, né? Você tem uma função objetivo, maximização, minimização, sujeita a várias restrições, que é o que a gente vive no dia a dia, né? A gente vive numa organização, ela está sujeita a várias restrições, de toda a ordem, né? De dinheiro, de mão de obra, de equipamento. Então, quer dizer, acho que é esse conceito que é o mais importante, que tem que ficar na cabeça do estudante, né? Função objetiva, eu quero maximizar ou minimizar alguma coisa. E quais são os recursos que eu tenho? Os recursos que eu tenho são as minhas restrições. É isso. O resto é matemática, é igual a fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual b quadrado menos 4ac. X menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. É um algoritmo. Tem uma regra de parada e acabou, né? Mas o importante é isso que o professor Neilson falou, é focar no problema, focar nas aplicações, né? Muito bacana. E aí, com essa, professor Neilson, com essas aplicações, qual é o feedback que o senhor está tendo aí dos alunos? Os projetos, os TCCs, como é que está sendo essa... Muito, muito boa. Tem vários alunos hoje já estão muito bem empregados. Uns já estão em consultoria na área correlata. Então, isso eu fico muito feliz de ter essa devolutiva por parte deles. Olha, o que você me mostrou, literalmente abriu a minha cabeça de N possibilidades. E a pesquisa operacional tem várias ramificações. Não é só otimização linear, não linear. Tem a simulação, tem ou a parte mais estatística. Então, é uma disciplina muito, assim, democrática, porque envolve muitas áreas. Isso. O mais importante é o que eu disse, mostrar a aplicação. Implodir a caixa preta para entender o que é o algoritmo simplex, para que serve. Quando você vai trabalhar com a parte não linear, quais são as diferenças, o que é um ótimo local, o que é um ótimo global, por que na indústria usa um software fechado, que é muito bom de estatística. Aí quando olha para a pesquisa operacional, para a otimização, é ruim. Aí você mostra a questão do algoritmo. Que usa esse algoritmo, tem essa questão peculiar. Então, você mostra para o aluno essa questão de o que a empresa usa. Eu sempre trago para isso. Esse software mais comum que se usa para estatística, porém, tem essas falhas. Eu também trago pessoas de empresa
para dar depoimento. Uma vez, os trabalhos que eu oriento de mestrado, doutorado, todos com complicações na indústria, eu sempre trago esses profissionais para dar o feedback para os alunos. Como é que foi a aplicação? Quais foram os principais resultados? O que mudou? Impacto financeiro, principalmente. Então, isso é muito interessante que o aluno se sente mais motivado. Porque, de fato, eu, quando estudei PO, viu, Fabrício, foi lá em 2004, faz pouco tempo. Então, de fato, era muito, abre aspas, algebrismo. Era um caminho espinhoso. Era um caminho bem espinhoso. E poucos, literalmente, ao ver isso, poucos, de fato, iam seguir para essa área. Ia para uma área mais qualitativa, uma área menos, assim, espinhosa. Árdua, menos árdua. Exatamente. E você, Rômulo, como é que foi a sua experiência lá no mestrado, no doutorado? Foi suave ou foi árdua também? Como é que foi? Olha, eu tenho uma formação bastante curiosa, né? Porque a minha formação, ela acredito, diferente da de vocês. E vocês, até em termos de PO, eu acredito, eu posso afirmar que vocês têm mais, como é que eu vou dizer assim, robustez no que vocês passaram em termos de PO do que eu. Talvez vocês tiveram uma formação muito mais formal, pode-se dizer redundante, mas é assim, né? Formação mais formal do que a minha, porque eu vim de uma área aplicada, né? Da economia, então, assim, né? Não, na verdade, não. Eu fiz graduação em economia, mas eu fiquei mais tempo na COP, na engenharia. Eu me considero. Eu tenho uma forma diferente de entender o que é engenharia, entendeu? Eu considero que eu faço engenharia. Eu sou um engenheiro porque a forma como eu abordo os problemas é como um engenheiro, entendeu? Sim. Apesar de ter feito graduação em economia. E até outra coisa curiosa, assim, os economistas, né, em geral, eles têm uma formação matemática muito sólida. Bons economistas têm uma formação muito sólida em matemática, principalmente estatística, né? Então, eu carreguei isso, mas quando eu cheguei na COP, né, eu me deparei com um mundo que é o que eu queria estudar, energia, né? Que a gente teve que fazer, eu não sei se vocês, no mestrado, a gente tem que fazer as 4 físicas da engenharia, que você faz no mestrado. E uma formação muito sólida do que é a tecnologia da energia, né? Então, a gente tem mais ou menos lá na COP, né, no planejamento energético, 4 braços. Um é tecnologia da energia, o outro é economia da energia, o outro é uma área mais de desenvolvimento, e a outra é PO, que eles dão o nome de modelagem, né? Quando eu me deparei com isso, foi quando eu percebi que eu realmente gosto disso, entendeu? Eu gosto dessa parte. Tanto é que quando eu comecei a minha primeira ideia de fazer a minha tese de mestrado, né? Porque hoje acho que mudou um pouco, mas era mais quase que uma tese, né? O mestrado. Aí eu queria muito nessa linha de PO mesmo, entendeu? Mas foi ali que eu meio que fui entender uma parte do meu programa, que é o que realmente me mudou. Basicamente, eu encontrei... Meu primeiro orientador, ele era um cara de PO, mas depois eu mudei, né? E fui para um outro cara mais da área de energia. E foi colocado o seguinte, Rômulo, eu não posso, porque eu queria trabalhar com o modelo X, tá? Aí ele me deu a seguinte resposta, né? Eu não posso trabalhar com o modelo X se eu não sei qual é o problema. Sim, entendeu? Sim. Isso, é claro, eu era novo, né? Eu demorei para entender isso. Mas eu entendi. E eu realmente mudei, porque a minha formação ela é da área de energia. Eu sou um cara de energia que usa PO. Está entendendo? Sim. E que, obviamente, tomou um amor pelo negócio, a ponto de que hoje eu estou num departamento que veio de... a gente... Bom, só para explicar um pouco aqui. O meu departamento é chamado de Management Science and Information Systems, que é na Business School. Mas a gente era o antigo RUTCOR, que é Rutgers Operations Research Department. Era tipo um departamento de pesquisa operacional independente dentro da universidade. Ou seja, pesquisa operacional raiz ali, né? E como a Business School está na moda, essa questão de analytics e tudo mais, ela precisava montar um departamento. Foi aí que ela contratou a gente. Então,
a vida parece que quis me levar para isso, né? Porque PO. Exatamente, porque hoje é o que eu dou aula, basicamente. Claro, minhas pesquisas são relacionadas à energia, e eu continuo com aquela abordagem lá da COP, né? Porque tá em mim, né? Não tem jeito. Mas minhas aulas são ligadas à pesquisa operacional. E eu tento fazer uma coisa, acho que é parecido com o que o professor Neilson falou. Não, nos meus cursos eu tento, mas talvez um pouco mais, assim, eu tento trabalhar nos modelos modelos muito simples. Eu tento sempre partir de modelos muito simples e estressar o modelo ao máximo, entendeu? É meio que uma forma que eu encontrei de criar talvez eu não digo um interesse, mas um entendimento do negócio. Porque às vezes há uma procura muito grande, quero uma coisa mais parecida com a vida real, mas aí o cara não entende nada, né? Fica completamente abstrato, não pega a ideia, a gente não consegue se aprofundar, não consegue ir a fundo no modelo, fazer as mudanças, mexer em todas as possibilidades. Então é uma abordagem que eu faço em todas as minhas aulas, entendeu? Além de tentar botar coisa prática, eu tento trabalhar com coisas muito simples. E só depois é que eu vou criando mais complexidade no modelo, entendeu? Não sei se vocês fazem a mesma coisa. Adicionando camadas, né? Novas restrições, novos... Exatamente. Né? É muito interessante. E outro aspecto também que o professor tocou é a questão da multidisciplinaridade da PO, né? Eu acho que é importante a gente passar essa visão para os estudantes, porque assim, acaba que a PO meio que fica com fama, eu não sei aonde vocês trabalham, né? Mas PO fica com aquela fama de ser coisa de matemático, coisa de estatístico, coisa de engenheiro, coisa de, né, economista, coisa de administrador, e não é nada disso, né? Qualquer pessoa de qualquer área pode estudar e utilizar a pesquisa operacional, né? O próprio Philip Morris, lá, praticamente o primeiro livro de PO que se conhece, né, o Methods of Operation Research, do final ali da década de 40, início de 50, o Philip Morris, ele escreve logo no início do livro, né? Me parece que o pesquisador, né, a pessoa que for trabalhar com pesquisa operacional, não precisa ser um pesquisador de uma área específica da ciência. Ele pode ser um biólogo, pode ser de qualquer área. E é exatamente isso, né? A PO ela já nasceu multidisciplinar. Então, recentemente, por exemplo, eu participei de uma banca de doutorado que quem estava defendendo uma tese, propondo um modelo novo, era uma pedagoga. E a Adriana, eu fui da banca da Adriana, né? Propôs um modelo para ser utilizado para medir a eficácia das universidades federais, né? Enfim, eu me lembro quando eu fiz o mestrado lá na COP também, assim como o Rômulo, na minha turma tinha um médico cardiologista fazendo doutorado em PO. Sim, né? sim. Então, eu sempre gosto de citar esses exemplos. Eu conheço o professor Rafael Moral, lá na Maynooth University, lá na Irlanda. Ele é biólogo. Fez o mestrado em PO, doutorado em PO e dá aula de PO, e é biólogo. Então, olha só que coisa fantástica, né? Então, eu pego esses casos, pego esse gancho do livro do Morse e esses exemplos de médico, biólogo, né? Justamente para desmistificar a PO, para que os estudantes se sintam mais confortáveis para utilizar esses modelos, né? Mas muito bacana. Bem, aí eu coloquei uma outra questão aqui, que eu queria saber qual é assim, a leitura, né, de vocês com relação a isso. Assim, na minha percepção, aqui no Brasil, a pesquisa operacional ela fica muito restrita às universidades e às grandes empresas, né? Grandes indústrias, Ford, Vale, né? Petrobras. Grandes empresas conhecem e aplicam PO. Né? Na Marinha, nós aplicamos PO já há mais de quase 70 anos. Então, PO definitivamente não é novidade, né? Mas eu vejo que a PO não chega na média empresa, não chega na pequena empresa. Então, eu estimulo isso nos meus alunos, né? Tanto aqui no IME quanto na Federal Fluminense e outras faculdades que eu já passei e passo, particulares, né? Falo assim, não,
Você vai fazer... nas minhas disciplinas, eu sempre dou uma prova e um trabalho. O trabalho é uma aplicação. Ele tem que aplicar algum método que ele aprendeu para resolver algum problema. E aí eles falam assim, professor, mas eu não sei qual problema eu vou pegar. Eu falo, rapaz, você pega qualquer problema. Você pega o Zé da pipoca na esquina para otimizar lá a pipoca do cara, pega o bazar da Dona Maria, a pensão do seu José. Eu quero que você aplique a padaria, faz uma teoria das filas lá na padaria do seu bairro. Eu quero que você aplique o modelo, né? E pode ser um pequeno negócio, no microempreendedor individual. E aí um dos alunos, o Kaique, ele aplicou, por exemplo, já estamos falando no método Simplex, né? Ele aplicou o método, ele chegou para mim assim muito acanhado, né? Falou assim, professor, trouxe aqui um problema, mas eu achei muito simples. Eu falei, não, mas fala, Kaique, qual o problema? Não, é que eu tenho um amigo que ele tem uma barraca de feira. E aí, veja bem, o tablado ali, a mesa, né, a barraca que ele monta os produtos, tem um espaço limitado, é uma restrição. Ele não pode colocar uma quantidade infinita de produtos. Eu falei, é verdade. A Kombi, que ele vai comprar os produtos, também tem um espaço limitado, porque, né, o pior dos mundos para ele é comprar um produto grande, volumoso e de baixo valor agregado, né? Eu falei, tá bom, é verdade. Ele pode gastar até R$2.000 por dia para comprar os produtos dele, é outra restrição. Eu falei, tá ok, é verdade. Sendo que a função objetivo dele é maximizar o lucro que ele tem ali nas vendas, né? E, naturalmente, que não é vendendo o produto que dá a maior margem de lucro, porque não necessariamente ele tem demanda para isso. Então, eu pensei em aplicar programação linear nesse problema. O que o senhor acha? Eu achei fantástico, né? Eu achei fantástico utilizar a programação linear, usar o método Simplex, numa barraca de feira, para otimizar uma barraca de feira. Porque na barraca de feira a PO não chega, né? Nessa em outros negócios, né? Então, eu estou falando, a percepção que eu tenho é que chega em grandes organizações, públicas e privadas, né? Grandes organizações, multinacionais, mas em pequenas e médias empresas não chega. E se a gente for botar na ponta do lápis, pelo menos aqui no Brasil, é a pequena e média empresa que carrega o país nas costas, que gera emprego, né? Que movimenta a economia, né? Então, eu queria saber da percepção de vocês com relação a isso. Se tem espaço, como é que a gente pode estimular os alunos para levar a PO para contextos mais simples, não necessariamente para grandes indústrias. O que você acha, professor Fabrício? Professor Marcos, eu concordo também com toda essa visão que você tem, né? Mas eu vejo assim também um outro ponto, né? Talvez, tomando como gancho aquela primeira pergunta que você fez sobre a atualidade, o momento mais atual da PO, talvez favoreça um pouco mais isso, tá? E aí, por que eu estou colocando dessa maneira? A gente vê de um tempo atrás, né? Brincando aqui, não colocando a idade, só lembrando o professor Neilson que problema não é o ano de fabricação, conservação do automóvel conta na precificação. Desculpe a perdão, brincadeira. A gente tem aqui uma amizade muito grande com o professor Neilson. Vocês agora estavam colocando, eu estava pensando, né? O Rômulo e o Marcos fizeram doutorado na COP, mas acho que em tempos distintos, né? Eu e o Neilson somos praticamente contemporâneos no doutorado na Unesp. Mas daí essa proximidade, sempre trabalhamos juntos, né? Publicamos juntos até hoje, a gente tem uma distância bem próxima aqui, né? A Unesp da USP aqui, praticamente 15 quilômetros que separam as duas universidades, a gente mantém um contato sempre muito forte com a Unesp lá, né? Mas só para retornar naquele ponto, eu vejo assim também, e pegando alguns ganchos do que foi falado aqui, o professor Rômulo colocou uma coisa muito interessante, que era a questão do aluno ter o conhecimento daquela parte, vamos colocar assim, teórica, da base da pesquisa operacional. Eu concordo 100% com ele, e o meu medo, às vezes, a gente está formando apertador de botão, né? E isso é um risco que a gente tem que tomar um cuidado gigantesco, aquele cara que só aperta botão. E essa galera que está vindo de hoje, a gente tem essa preocupação. Porque o cara não sabe se escreve necessidade, se é com C, 2 S ou cedilha. E ele não se preocupa com isso, que ele abre o celular, se ele escrever errado, o celular vai corrigi-lo e ele vai
por ali. Então, ele já colocou na cabeça que ele não precisa aprender necessidade, escrever necessidade, ou outras coisas. Tá? Isso já vem vindo no dia a dia deles. Né? O professor Marcos estava falando de método simplex. Né? Você mostra o método simplex na sala de aula, aí depois você vai utilizar um software qualquer, um software do Excel, um Lindo, tá? Qualquer outro. Aí, no momento que primeiro você botou o cara naquele estresse, como diz o Ron lá, né? Aí depois você botar, igual o Neilson falou, vamos mostrar aqui o software. Quando você mostra o software, né, lá na última fileira, o pessoal já começou a acender as tochas da sala de aula, né? A aquisição já está formada. O que você fez? Né? A cara dele já disse para você por quê, o infeliz. Você fez a gente passar por todo aquele sofrimento, fazer conta, interação, ter um negócio que faz na hora. E aí, todo aquele trabalho para você mostrar para ele. Tá? Soma-se isso ao fato, na engenharia de produção, pelo menos o que eu vejo, tá? De uma forma geral, tá? Um encanto muito maior por outras áreas, principalmente muito ligadas à gestão. Né? E aí, aquele boom também da moda do soft skill, né? Tudo é soft skill. Agora você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquilo outro. E aí você vai tendo uma formação das pessoas mais tendenciosas para isso. Talvez a gente, de uma maneira geral, a gente pode falar por todo mundo, mas o pessoal da pesquisa operacional talvez não soube vender tanto peixe num determinado momento quanto essa galera colocou. Tá? Eu falo para os alunos, né? Aqui a gente tem uma escola de engenharia, aqui em Lorena, são 5 cursos, sendo que um só é engenharia de produção, e é um dos cursos mais caçulas aqui. Né? Os cursos anteriores eram cursos de outra formação, né? A gente tem engenharia química, materiais, bioquímica e tal, que não tinham, até porque a gente não tinha um departamento, não tinham tantos professores dessa área, não se tinha tantas matérias linkadas a essa questão de administração, qualidade, linkadas à engenharia de produção. Então, o aluno se deslumbrava com isso na hora que fazia um estágio e etc. Tá? Chegou um ponto aqui que 90% dos TCCs, se bobear, tinha uma palavra Lean, Manufacturing ali. Aplicação de Lean, não sei o que lá, ficou Lean. Então, mesma coisa. O cara acha, o Lean é o futuro, vamos aprender Lean e larga o resto para lá. O aluno tem essa visão dentro da indústria, ele se forma para aquele ponto ali também. Professor, por exemplo, o professor Rômulo está lá em New Jersey. Aí eu pego um aluno e falo assim, poxa, meu futuro eu quero também ser professor universitário em New Jersey. Então, se você pegar o pensamento lógico, não só do aluno, das pessoas, olhar e falar, ele fez economia, mestrado e doutorado em PO, vou fazer isso também. Vamos entrar numa faculdade de economia, vou fazer mestrado e doutorado em PO, porque é o caminho da formação que eu vejo que está ali. Essa é a questão também. Nossos alunos, eles não fazem estágio, na maioria das vezes, pelo menos o que eu tenho contato aqui, a nossa região, minha e do Aneício aqui, é um pouco diferente, né? A gente está no Vale do Paraíba, tá? Que é uma das regiões mais industrializadas do país, recheada de grandes empresas. Então, o aluno já tem um certo preconceito, né? Achar que o estágio numa grande empresa vai lhe dar uma formação mais sólida, achar que o estágio numa grande empresa vai lhe dar uma possibilidade maior de emprego e etc. Pelo que eu noto, eu nunca fiz esse levantamento, mas a maioria esmagadora dos nossos alunos aqui, ela está fazendo estágio em indústrias de grande porte. E que não tem tanto contato com o PO. Tem os departamentos, tem o pessoal lá mais colocado, mas não tem tanto contato. Então, quer dizer, é essa galera que vai sair, que vai lá para média empresa, para pequena empresa, e por isso talvez que não leva. Não chega a ter eles por conta disso. Ou essa falta de conhecimento, ou o cara, depois que ele viu que é só apertar um botão, ele para de se preocupar com aquilo, ele não consegue ver. Tá? Eu acho que uma das coisas muito interessantes que um curso tem que ter, e que eu vejo como uma deficiência, não posso dizer em todos, tá? Mas na maioria dos cursos que eu tive contato, que eu já lecionei, é assim, ninguém faz um gancho. Tá? O melhor gancho para mim de PO na engenharia de produção é PCP. Né? Raramente você vê o professor de PCP fazendo um gancho. Olha, dá para resolver isso com PO, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Tal. Que isso vai mostrando que o cara vai voltando, aquele conhecimento, aquele ponto. Então, essa é uma questão muito forte que a gente nota para a entrada dessa questão na média e pequena empresa. Né? Ele não vai longe.
Vai longe. Não. Grande empresa também tem muito problema. A gente nota isso. Tá? Simulação é um caso. A gente vê alunos que vêm, estagiários, né, que voltam para a faculdade e falam assim, o meu gestor pediu para você tentar me ajudar nisso aqui, se você podia, que eu estou com um problema, tal. E às vezes com um software muito específico que você nunca teve contato. Aí fala, mas ninguém lá pode te ajudar? Não, eles compraram, colocaram na minha mão, sou eu que vou ter que fazer acontecer. Você não vai falar isso para aluno muitas vezes, pode soar até um pouco deselegante, mas você para pensar, né? Que empresa é essa que pega um estagiário que dá 2, 3 meses, dá um software, você acabou de comprar na mão dele para ele falar, se vira. Né? Qual é a percepção disso? Quer dizer, logicamente o cara está jogando na mão dele, que vai falar, ele vai buscar o conhecimento da academia para trazer para a gente, etc. Né? Não vejo problema nisso, mas você nota, né? Aqueles profissionais não têm aquele conhecimento, nem para passar para o seu aluno. Aí vou voltar naquela história lá do professor Rômulo. Não inspira, né? Para que eu tenho que precisar fazer simulação para ser diretor da empresa? O diretor da empresa não manja nada. Eu quero ser diretor, então eu tenho que fazer essa escada. Todos esses pontos, eu acho que a gente tem que começar a mostrar. Lógico, não é uma realidade contestável, mas é a maioria dos casos que a gente vê, tá? Eu só queria compartilhar, não correndo o risco de ser muito extenso, mas rapidamente, uma experiência que a gente fez aqui na USP, que eu achei interessantíssima, e talvez pode ser proveitosa para todo mundo, mas ela está mais na área da simulação. A gente tem uma disciplina de modelagem e simulação aqui, tá? E ela é sempre suportada por um software. Então, aqui, infelizmente, na engenharia de produção na USP, a gente ainda está um curso que tem 10 anos, já está fazendo 10 anos esse ano, mas é um curso que ainda está na sua fase de, vamos botar assim, de amadurecimento, né? Número de professores, a gente enfrenta ainda um problema muito grande, né? Aqui no Brasil, principalmente, com tudo isso, né? E aqui na USP Lorena você tem que ser meio que centroavante, ponta direita, ponta esquerda, tudo no mesmo pacote. E modelagem e simulação também é uma das minhas disciplinas aqui. Só que eu não tenho um colega de modelagem e simulação que dá aula de modelagem e simulação também na produção aqui do meu lado, compartilha comigo as turmas para a gente discutir e falar algumas coisas, né? Todas as percepções são minhas, o que é perigoso. Mas, com um colega da engenharia química, que estava aula de modelagem e simulação, a gente bolou a seguinte estratégia, né? Nós, como está muito baseado em software, nós gravamos videoaulas e colocamos no YouTube, tá? Mostrando os comandos do software. Né? É o famoso o Simulate. O Simulate, tá. Que a gente trabalha aqui. Tá. Então, o apertador de botão, né? Quem vê aquelas aulas virou apertador de botão. Você quer isso, você aperta aqui, você coloca aqui e tal, etc. E assim a gente foi colocando, tá? Como a aula ia ficar muito pesado, qual que é a ideia? A gente sempre dá uma introdução no tema, fala rapidamente sobre o tema, tá? Uns 10, 15 minutos, e aí eles têm botar assim, um trabalho, um exercício, uma modelagem, uma simulação que eles têm que analisar, têm que entender a situação, porque só tem uma descrição em texto, ele tem que criar um modelo, tal, implementar o modelo e fazer as análises durante um certo período, tá? E aí ele pode consultar videoaula para ver como é que ele vai colocar aquilo no software, etc. E a cada semana você vai aumentando o grau de dificuldade desse modelo, tá? Mas ele tem que se virar na aula, lógico, a gente dá o suporte, tira a dúvida, mas não realiza o modelo com ele. Eles até brincam comigo, que eles falam, professor, a gente sempre fica naquela curiosidade, o que você está inventando para a próxima semana? O que vai vir na próxima semana aí de que você está querendo que a gente faça? Que, tá? Na verdade, é o que o professor Rômulo falou, né? Você vai adicionando essas camadas de dificuldade, o problema. Mas é interessante jogar na mão deles. Se vira, que aí ele começa a entender a dificuldade que ele tem, e aí você começa a chamar atenção, ó, te falta conteúdo, te falta base, te falta conhecimento de estatística, te falta conhecimento de simplex ou de modelagem, sei lá. Como é que ele vai decidir entre uma poação e uma exponencial negativa na hora de simular? Exato. E aí você começa a mostrar para ele vai começar a sentir na pele por que ele tem que ter aquilo. É aquele método de ensinar a nadar da seguinte maneira, né? Jogou lá na piscina no parte funda e ele tem que se debater e sair dali. Ele que tem que entender que ele teria... Aí ele começa, acho que, a criar um certo entendimento. Putz, isso aqui vai me fazer falta, aquilo ali vai me fazer falta, tal. Você tem que dar, às vezes, um pouco de choque de realidade, ainda mais do nosso aluno, que a gente está falando, que acha que tudo
tem essa parte mais facilitada. Aqui no YouTube tem tudo disponível, toda essa questão, né? A impressão que dá em determinado momento que o cara acha que não precisa mais fazer o curso de graduação, né? O YouTube tá lá. O WhatsApp, né? Ele olha no WhatsApp, olha no WhatsApp. Para quem colocar e a gente colocar esse ponto. Eu sou muito claro com eles, né? Falar, ó, aproveita, porque enquanto vocês estão no curso de graduação, vocês são meus alunos, né? Formou, vocês já passam a ser meus clientes, a visão é outra. Vocês tiveram toda a chance do mundo de se preparar aqui dentro, aprender lá fora, depois a visão é um pouco diferenciada disso. Então, acho bem importante isso aí. Muito legal, muito bacana a sua experiência. Agora, eu tenho percebido também, até indo ao encontro, né, do que a gente está falando aqui, que assim, a quantidade, embora o que o professor Fabrício falou é bem verdade, né? Houve essa romantização do Lean virou a onda do momento. Veja bem, não é que a gente seja contra o Lean, não. Eu adoro o Lean funciona, é fato, né? O problema é ele só aprender Lean, esse é que é o problema, né? Mas eu acho o Lean fundamental, conheço o professor... Como é que é? Tive com ele agora no CIMEP. Jesus. Guinato. O professor Guinato agora, né, um dos papas do Lean do Brasil, aprendeu lá no Japão, né? Enfim. Mas é bem o que o professor Fabrício falou, né? Porque o Lean, ele chegou numa onda, ele surfou numa onda, soube surfar e levou mentes e corações, né? Enquanto que a PO ficou ali mastigando ali aqueles modelos infernais, né? Que a maioria dos alunos não viam aplicação nenhuma e acabou perdendo a onda. Mas eu estou vendo uma, pelo menos assim, na minha percepção, né? Com essa questão de análise de dados, né? Analytics e tal, eu estou vendo uma virada aí nessa onda, né? Porque eu participo de alguns grupos, né, de WhatsApp, esses grupos, milhares de grupos infernais que a gente participa, né? E aí tem grupo do IME, grupo da UF, grupo de não sei aonde. E assim, todo dia eu recebo aí, no mínimo, umas 5 mensagens pedindo para indicar algum aluno para participar de algum projeto que, né, com experiência em Python ou em R, ou em modelagem matemática, coisa que há 10 anos atrás eu não recebia, né? Não recebia e-mail, mensagem desse tipo, pedindo um aluno com esse perfil, né? De ser capaz de analisar dados, ter conhecimento em Python. Então, eu tenho percebido que a demanda tem aumentado muito, até para os alunos que estiverem nos assistindo, né, os estudantes, até que sirva de um estímulo, né? Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo que mora no Canadá, ele pedindo para indicar algum aluno meu aqui do IME que trabalha com R ou com Python, ou, né, que saiba modelar, para ganhar $5.000 por mês em home office, de casa. Não precisa nem... Ele podia optar, podia se mudar para o Canadá ou trabalhar aqui do Brasil, né? Para mais ou menos de $4 a $5.000 por mês de salário, né? Então, assim, eu tenho visto oportunidades extremamente boas para quem trabalha com essa parte de modelagem matemática, análise de dados. E aí, qual é a sua percepção, professor Nilson? Como é que está em São Paulo esse movimento da indústria? Bom, eu também moro aqui no Vale do Paraíba. Os meus alunos são todos assim, bem mais velhos do que eu. E vocês falaram muito bem na parte do Lean Manufacturing. Eu tive o prazer de orientar um rapaz que tinha mais ou menos 30 anos de experiência nessa área de Lean e Green Manufacturing. Uhum. E isso foi mestrado. Eu falei, o que se a gente aplicar análise envoltória de dados em informações geradas pelo Lean e pelo Green Manufacturing? Espetáculo. Gerou um paper A1. Espetáculo. Então, isso aí. Onde sempre tem oportunidades, e eu uso esses cases hoje para motivar meus alunos. Por exemplo, hoje eu vou dar aula para quem é formado em Direito. Vou mostrar análise envoltória de dados para quem é formado em Direito e Psicologia. Não tem nenhuma base no que venha a ser matemática aplicada. Não vou mostrar aqui que é o Simplex.
Mais uma vez, voltando naquela questão da multidisciplinaridade, né? Exatamente. Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade da PO. Né? Exatamente. Porém, qual que é, assim, o que eu faço para mais um plus para esse público? Eu tenho um canal no YouTube que já tem 12 anos. Esse canal tem aulas que não são monetizadas, é um canal completamente aberto ao público, onde eu compartilho em 4K, Full HD, aulas vinculadas a PO, simulação. Com isso, um aluno que... A gente sabe muito bem que programação, ninguém tem um ritmo 100% igual. Um acompanha melhor, o outro um pouco mais devagar. Porém, na tua casa, no teu ritmo, naquele momento, você consegue, com fone de ouvido, escutar uma aula de 10 minutos no máximo em 4K ou em Full HD. Então, eu percebo que isso, para os meus alunos, mesmo de formações muito distintas, a minha formação é mais próxima do professor Romo, então é um motivacional. Porque aquele aluno que está naquele momento, naquela aula, talvez, caí do caminhão de mudança e não consegui avançar mais. Então, eu faço com esse cuidado de pensar em públicos muito distintos, como que eu posso democratizar a pesquisa operacional e não assim, tirar o encanto dela, porém é que a pessoa possa entender, saber como é que se aplica, como é que aqueles números se traduzem em informação, porque número por número não significa nada. O grande diferencial daquela pessoa que sabe engenheirar, que é a habilidade de resolver problemas de forma inteligente e criativa, é o grande diferencial. E esse exemplo que o Fabrício disse do Lean foi muito bacana porque eu consegui entender como que eu poderia fazer uma aplicação inédita no Lean e no Green Manufacturing combinados. Foi porque senão também você estaria zerando a curva de aprendizagem do aluno, né, professor? Então você aproveita aquela bagagem pregressa que ele já traz e acrescenta mais um tempero nela. E o mais importante também, que a gente fala muito em anos de graduação também de pós, é você aprender via de mão dupla. Então, eu tive um aluno, ele deve ter seus 58 anos de idade, dos quais 38 de experiência com estampagem a frio. Coisa que eu não fui engenheiro mecânico, eu não conheço. E nós pudemos fazer um estudo numa empresa de grande porte aqui em Cruzeiro, e nós combinamos simulação Monte Carlo com simulação por elementos finitos, otimização via simulação Monte Carlo e delineamento de experimentos. Um processo de estampagem a frio de uma prensa de 3 andares, que fabrica uma travessa que vai no chassi de carretas e caminhões. Um estudo prático que deu um save para a empresa de muitos milhões. Muitos milhões. E eu pude aprender uma coisa que eu não conhecia com uma pessoa que tinha um know-how gigantesco. Isso encanta bastante, porque ninguém detém o conhecimento. O conhecimento é fluido. Então, quando você está com a mente aberta para aprender e aprender coisas novas, o ganho é muito, muito expressivo. Então, eu aprendo muito com meus alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Isso é a mais pura realidade. Eu sempre falo para os meus alunos, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, né? Essa que é a vantagem. O que a gente dá aula, vou dar aqui, média, mediana e moda. Está lá no livro, ele não precisa de mim para ensinar. Tá escrito só pegar um gancho aqui, Anísio. Você está falando uma coisa, e aí, complementando tudo isso, que eu acho que é interessante, é que o Lean já foi considerado a garrafada do baiano, né? Cura qualquer coisa. Né? Agora é a indústria 4.0. Até depois seria ali o professor Rômulo. Eu não sei se nos Estados Unidos também está com essa vibe igual está aqui. Porque aqui, o Rômulo, tudo virou 4.0. A educação virou 4.0. É verdade, boa bola. Boa bola que você levantou. Tudo 4.0. Aí a PO tem que saber agora também se aproveitar dessa garrafada, que agora a garrafada é dela. Aonde que ela vai se encaixar nesse mundo 4.0? Sério, mas a gente pode vender, né? Vai tudo resolver com o PO na garrafada. Eu não sei se nos Estados Unidos também tá assim. Não, agora falando sério, porque aqui tudo agora no final é 4.0, para ficar legal. Educação 4.0. Eu tenho um ponto aqui.
complementando aí o que vocês estão falando e de certa forma, respondendo ou ajudando a responder aí a pergunta do professor Marcos. Bom, o que eu vejo, achei muito interessante que o Fabrício colocou de repente, a maioria das pessoas que se formam, que tem alguma bagagem no assunto, elas vão para as grandes empresas, né? E aí, até o que o Aneilson falou também, realmente, mas pode virar um grande muitos apertadores de botão, né? Ou utilizadores de termos como esses, como o que está na moda, digamos assim, né? Mas eu estava pensando assim, por que será que a gente não tem tanta aplicação em pequenas e médias empresas, né? Desse conhecimento que é tão poderoso, porque a gente sabe que é interdisciplinar. Basicamente, se você é uma pessoa curiosa e você está lidando com algum problema que é um problema, digamos assim, de processo, que você quer melhorar um processo, é batata, é certeza que é um problema de PO. E que vai melhorar. Se você aplicar o mesmo, vai melhorar. Não tem a menor dúvida, né? O que acontece é que as pessoas em pequenas e médias empresas, elas fazem o negócio de maneira mais intuitiva. Porque quando não dá certo, eles têm perdas, isso até falhem, né? Pode estar completamente errado para a vida da pessoa, mas, em geral, em pequenas e médias empresas, a pessoa faz muita coisa. E ela é um faz-tudo. E ela não tem muito tempo, principalmente nas pequenas e microempresas, né? Você faz tudo. Você faz desde alguma coisa da parte contábil, jurídica, não sei o quê, da sua atividade em si. Você acaba não tendo tempo para modelar os processos que todos são, a gente sabe que tudo é modelável, né? E tudo requer processos, né? Então, assim, o que acontece é que as pessoas acabam não conseguindo, ou não têm o conhecimento, ou não tem tempo, ou os dois. E quando acaba fazendo de uma maneira intuitiva. E tem outra questão também, né, que eu sempre comento, eu não tinha essa percepção, né? Aí é o que o professor Aneilson falou, né? A gente acaba aprendendo muito mais com os alunos do que eles com a gente. Isso é um fato, né, irrefutável. Principalmente o pequeno ali, empreendedor, como o Rômulo está falando, além dele ser um faz-tudo, ele já tem a percepção de que ele já faz o melhor possível, porque na cabeça dele não tem lógica ele não fazer o melhor possível para a sobrevivência do negócio dele, né? E isso, para mim, ficou muito claro. Uma vez eu orientei um trabalho numa média empresa, acho que era média, pequena média, média, já era média, de uma fábrica de lingerie na região serrana aqui do Rio de Janeiro. E aí tinha uma receita aí de 100 a 200 mil reais por ano, né? E aí o objetivo foi justamente calcular ali, a aluna foi lá, era gerente, tinha alguma função lá, pegou os dados lá da empresa, e o objetivo foi modelar para ver qual seria o mix de produção, né, os produtos que a empresa deveria produzir para trazer o maior lucro possível para a empresa, né? E aí, por incrível que pareça, o mais difícil não foi modelar o problema, foi convencer a gerente a fornecer os dados para que pudéssemos ter a melhor produção possível, porque na cabeça dela, ela já estava convencida de que o lucro já era o maior possível. Não, eu já faço melhor, é só eu produzir o que dá mais lucro. Não é isso, não é produzir o que dá mais lucro, né? Tem que ver a matéria-prima que você tem, a demanda, né? E aí ficou assim, uns 2, 3 meses nessa luta para tentar convencê-la de que dava para ter um resultado melhor, e deu, porque o lucro passou de 170 mil reais, se não me falha a memória, de 170 mil reais por ano para 191 mil reais. Quer dizer, para uma pequena empresa é um valor expressivo, né? Uhum. Quer dizer, mais de 20%, né? Mais de 10%, né? 170 20 mil reais a mais de 10%, sem investir um único centavo, né? Pulou de 170 mil para 191 mil, sem gastar R$1 a mais, né? Então, assim, as pessoas, principalmente pequenos negócios, médias empresas, têm essa dificuldade, né, de perceber que, como o professor Rômulo falou, aquilo é um processo, elas não têm essa visão de processo, e que todo processo sempre pode ser melhorado, né?
Isso é a premissa básica de um processo. Um processo sempre pode ser melhorado, né? E aí vem a questão, né? E para as grandes empresas, o grande risco das pessoas não irem para o fundamento, vamos colocar assim, né? É virarem grandes apertadores de botão. E acharem que estão fazendo uma coisa boa, mas muitas vezes não necessariamente. Eles estão ali atingindo o ótimo, né? É verdade. Que, na verdade, esse seria o 8º desperdício do Lean. Exatamente. Criado aqui no Ocidente, né? Só pegando o gancho aí também que a Alice está falando, porque nós somos fordistas, né? Aqui, na sua grande maioria, quando o Marco está falando sobre essa pequena empresa, porque o cara acha que gastar tempo com planejamento e otimização é perda de tempo. Você tem que focar em produção. Cada minuto que você está sentado analisando um dado é um minuto a menos que você está produzindo alguma coisa. É perda de tempo. Para eles é simples assim. E tem outra coisa também, não sei se o professor Romulo tem isso nos Estados Unidos, hoje nós temos a lei LGPD. Eu tive um projeto FAPESP agora aceito, e a FAPESP está exigindo com muita clareza como que você vai tratar e manipular seus dados. Que é um outro problema que nós temos agora em construir pesquisa. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa que envolve ser humano, já é um grande gargalo que você tem que ter. Como que você vai abordar isso? E essa lei geral de proteção de dados, ela é muito, muito minuciosa. Então, inclusive, os próprios... Você tem o FAPESP, que é de São Paulo. Os próprios projetos hoje, que não tem uma clareza em relação a isso, o tratamento dos dados, ele é refutado. Por mais brilhante que ele seja, ele será refutado. Então, nós temos uma outra preocupação hoje, como que você vai tratar esses dados que a tua pesquisa gerou. Então, são outras coisas que nós temos aqui adicional, digamos assim, ao fazer pesquisa na área quantitativa, principalmente. Outros desafios, né? Bem... Só para finalizar, os indicadores é que, para mim, nesse ponto, é uma discussão mais ampla, não cabe aqui, mas os indicadores nossos no Brasil, né? A gente diz no Brasil porque é só onde a gente tem maior contato com eles, eu não sei se lá fora é muito diferente ou não é nada diferente daqui, que é o problema, tá? O que é para o Brasil hoje, para as universidades, um bom pesquisador? É o cara que publica não sei quantos, A1, que tem não sei quantas citações e etc. E agora você mexeu num vespeiro, rapaz. Não sabia disso, mas só para colocar, qual que é o grande problema disso aí? Qual o impacto que você gera? Então, essas leis de proteção, a maneira como a gente conduz pesquisa no Brasil, já passou do tempo de ser repensado. Repensado, exatamente. Concordo. Tá? Com essa questão de aplicação prática. Você estava falando uma coisa, mas assim, se você parar para analisar o que você fez com o seu aluno de mestrado, que eu tive o prazer de participar na banca dele, né? Não é todo pesquisador brasileiro que tem essa abertura. Não. Aliás, a maioria não tem. Que não recebe o cara quer pesquisar uma coisa que não está tão dentro da sua área que te deixa confortável. Eu já não quero, não vai me dar tantos papers, eu já não quero. O cara trabalha, não vai ter tempo de fazer full-time pesquisa, eu já não quero. Isso a gente tem que mudar. Se a gente quiser chegar em algum lugar... Isso é um fato. Eu sempre falo sobre abordagem sistêmica, né? E falo sobre medida de eficácia operacional, que tem lá no paper lá do Rockwell, né? Do Edward Rockwell, Notes on Measure of Effectiveness, que aí ele dá as características de uma boa medida de eficácia operacional, né? E aí eu cito esse exemplo, né? Enquanto a medida de eficácia do pesquisador brasileiro, e eu acho que em maior instância, não só o brasileiro, mas o Rômulo pode confirmar ou não, eu acho que isso é uma tendência no mundo todo, né? Enquanto o pesquisador ele for medido só pela produção de paper, é o que o Fabrício está falando, a coisa não tem futuro, né? Porque... e o professor, se você for parar para pensar, na minha opinião, o professor não está errado, porque o sistema ele se comporta de acordo com a medida de eficácia operacional em que ele é medido, né? Se tu tem uma namorada e ela gosta de bombom, você não vai dar flores, você vai dar bombom, né? Exatamente. Então, uma medida de eficácia operacional ruim, ao invés de melhorar o sistema, ela degenera o sistema.
o sistema ele passa a trabalhar para alcançar essa medida de eficácia operacional, né? E é o que acontece no nosso caso, né? O professor, ele quer se afastar da aula da graduação, porque o aluno de graduação não dá retorno nenhum para não dar paper, dá muito trabalho, dá prova, turmas enormes. Então, se eu tenho que dar 20, 30 horas, eu vou dar aula no mestrado, no doutorado. Eu não quero dar aula na graduação. A verdade é essa, né, que acontece. Né? Eu não vou escrever livro, para que eu vou escrever livro? O livro não conta nada. Né? Para que eu vou botar minha experiência num livro? Eu vou escrever paper, eu vou escrever um paper A1, A2. Né? Isso todos nós somos acometidos por esse problema. Né? Veja bem, eu não estou dizendo que escrever paper é uma coisa ruim, não é isso. O que é ruim é o professor só ser medido pela produção de paper. É isso que eu acho que é uma distorção. Mas pega o gancho, às vezes, a gente botar, né? O cara que ganhou o Nobel com DNA, formato hélice, é um artigo de uma página. E não tinha tantas publicações assim. E que eu fico pensando assim, imaginando... Cara, imagina se amanhã um maluco aparece e fala assim, olha, descobri a cura do câncer. Passei a minha vida inteira, nunca publiquei nada, nunca orientei ninguém, mas descobri a cura do câncer, cara. Esse cara vai salvar bilhões de vidas. De pessoas. O impacto que esse cara dá... Mas esse cara não consegue aprovar um projeto da FAPESP no CNPq. Talvez esse cara não consiga publicar o paper dele. Não vai conseguir. Exatamente. Ninguém conhece. Isso é fato. Isso é fato. Não está dentro das regras, né? Não fez a pesquisa toda no sistema que a FAPESP, igual a Anaís falou que queria. Se ele não tiver doutorado, então... Não, nem pensa. Ninguém nem acredita no cara. Nem lê. Tá errado isso. Óbvio tá errado. Tá errado. Né? Aliás, assim, muitas pessoas Pessoas brilhantes, às vezes, que não tem nem graduação. Nem ensino médio. Vamos ser sinceros aqui. Eu conheço várias. Conheço várias que não têm nem ensino médio e são brilhantes. Sim. Né? Mas realmente é uma distorção que nós vivemos. Eu acho que deve ser assim também lá nos Estados Unidos, não é, Rômulo? Essa questão da produção. Acho que é a mesma... Tem instituições aqui que valorizam bastante publicação de patente, tem talvez uma conexão maior com a empresa, a aplicabilidade, né? Uhum. Mas o problema persiste aqui também, o problema da academia ficar na Torre de Marfim, né? Ficar presa na mesma... acreditação, o que importa é quem está ali, quem tem isso, aquilo. Acho que isso aí infelizmente, é um problema inerente da universidade atual. Eu acho que até a universidade vai ter que rever os seus conceitos. Né? Repensar, eu falo universidade, a gente, tá? A gente, né? Sim, claro, todos nós fazemos. Rever os conceitos, porque pessoas que tiveram um grande impacto na humanidade, muitos, de novo, não fizeram a educação acadêmica convencional. Então, o próprio Elon Musk hoje, ele entregou um doutorado, ele não terminou, entendeu? E acho que, enfim, o Bill Gates acho que não terminou nem a faculdade. Obviamente que depois deram lá o honoris causa para o cara, né? O Zuckerberg também não, né? Acho que o Zuckerberg também. Então, assim... e muitos que estavam na academia, ao levar uma novidade, foram rechaçados, né? Marie Curie, John Nash, né? Foram ridicularizados, você é maluco? Quê? Tem que revisitar Adam Smith? Tu tá louco, pô? Exatamente. Adam Smith... Imagina, né? Chega um cara, 200 anos de teoria econômica, né? Não, Adam Smith precisa ser revisitado. Imagina, né? Você bebendo cerveja no bar, o cara falar isso para você. Então, eu acho que a gente tem que estar, ao mesmo tempo que o fundamento é importante, né? O feijão com arroz é muito importante, é muito poderoso. Eu acho que o simples é muito poderoso. Pode fazer muita coisa, e o fundamento tem poder de resolver muita coisa, muito problema, mas, ao mesmo tempo, tem que se abrir a cabeça, né? E sair do convencional, e acreditar que, acho que a aplicabilidade é talvez a coisa mais importante, na minha opinião, né? Que a universidade pode entregar para a sociedade. Não sei. O que a gente estava comentando esse trabalho com a empresa ali. Olha só, você mostra para a empresa, para as pessoas que estão com ele, trabalhando com ele, que essa aproximação com a universidade gera um impacto muito grande. Esse trabalho que o Anaís falou, que ele falou que publicou em A1, né? Mas acho que mais do que o A1 tem que deveria ser medido. Não é, mas tudo bom, essa discussão vai longe.
esse impacto dessa colocação na universidade. Aí o que acontece? Alguém de outra área, ou às vezes até na mesma área, mas em outro lugar, tenta buscar uma outra universidade achando que vai ter essa receptividade como o aluno esteve com ele. Não vai ter. Não. E aí esse laço acaba. E aí depois o pessoal não sabe dizer por que a universidade não faz projeto com a empresa, por que a empresa não faz projeto com a universidade. Virou essa separação que eu acho que a gente tem que... Como você falou, Rômulo, tem que ter na prática também. Lógico que você não tira o mérito daquela questão de problemas abstratos, né? Se a gente não tivesse grandes matemáticos, né, fazendo pesquisa em teorias abstratas, a gente não chegaria onde a gente chegou até hoje, tá? Mas a gente precisa também, né, socorrer a tudo que a gente tem. Eu comentava com os meus alunos IPO, eu falava, olha, essa pandemia mostrou isso, né? Os caras conseguiram, batalharam, conseguiram fazer a vacina. E agora produzir? Como é que é a melhor forma de produzir isso? Porque você tem que atender milhares e milhares, né, de pessoas no mundo inteiro, fazer com que essa vacina chegue. Aqui no Brasil, a gente está tendo novas ondas, às vezes, de contaminações, tá? Muito porque no mundo inteiro nem todo mundo está vacinado. A gente fala, pô, a gente achou, mas às vezes na África, na China, nem todo mundo vacinou, volta para cá. Essa questão de vai e volta. E aí, como é que fica isso? Como é que a gente poderia estar auxiliando as empresas a entrar direto e falar, não, vamos fazer nesse esquema de produção, vamos produzir dessa maneira para a gente otimizar isso aí e ter mais vacina. Mas, Fabrício, o que falta, na verdade, é uma extensão universitária menos burocrática. Também. No Brasil, a extensão universitária, eu confesso que, para mim, ela é muito fuzzy, muito nebulosa. É isso que falta. Porque o nosso portfólio, o nosso objeto de estudo são empresas, independente do seu tamanho. Sem isso, a gente não vamos fazer nenhuma pesquisa, muito menos implementar algum modelo, seja de otimização, programação matemática, seja de simulação. Então, fica muito difícil. Se você não tiver um portfólio de empresas onde vão ceder para você problemas práticos, mas problema prático é uma coisa. Quando você pensa em pesquisa, esse problema ele tem um gap de nicho muito interessante para o mundo. Assim, olha, esse projeto, embora prático, qual é o potencial que ele tem em termos de a gente fala muito de publicação. Infelizmente, nós somos fardados a isso. Ou você publica ou você morre. É um fato. É simples assim. Então, por exemplo, uma experiência minha, quando vou conversar com um novo potencial aluno, eu falo, você conhece o que é revisão bibliométrica? Sistema literatura? Para você saber se esse seu problema ele tem algum gap, alguma lacuna que ainda ninguém explorou? Porque se não tiver, fica difícil você ter um problema que pode se transformar numa publicação relevante. Isso é o complicado de hoje, quando você fala em aplicar pesquisa operacional voltada para publicação de alto impacto. Então, não é só você ter o problema. Esse problema tem que ter um certo ineditismo, ou da aplicação, ou dos métodos quantitativos combinados, que possa promover uma publicação. E é isso eu falo para os meus alunos. Então, eu tenho aluno hoje que é da área de metalurgia que nunca viu pesquisa operacional. Então, tem aluno da CSN com problemas maravilhosos. Porém, eles não conhecem pesquisa operacional. Então, você vê como tem oportunidade de aplicações práticas onde as pessoas talvez não tenham conhecimento. Eu estou vivendo isso hoje. Vários alunos da CSN, formados em metalurgia, não conhecem otimização. Estão vendo comigo. Então, um leque de opções de aplicações práticas, elas estão agora começando a se tornar realidade. E isso depois eu desmembro para aluno de graduação. Forma uma rede, então um guarda-chuva. Um problema macro do doutorado vira um problema de um mestrado, depois pulveriza para a graduação também, em cases práticos, cases reais. Isso é um fator, do meu ponto de vista, muito motivacional para você mostrar que a ciência, a pesquisa operacional, a estatística, a programação, elas estão de mãos dadas. Não são coisas distantes.
Exatamente. E que tem muito problema aí para ser resolvido com ferramentas já conhecidas. Sim, é. Há Isso é anos, né? interessante. Algumas há séculos, inclusive, né? Mais É. do que exploradas. Bem, Mas meus amigos, quer falar alguma coisa, Não, professor? não. Eu ia levantar aqui mais uma questão, mas pelo adiantado da hora, o papo passou praticamente 1h30 de conversa. Quando o papo é bom, a gente nem sente passar, né? E realmente passou muito rápido. Eu ia levantar aqui uma outra questão com vocês, que é a questão da lacuna, a lacuna matemática que nós recebemos, o aluno, né, do ensino médio. Às vezes eu pego o aluno da engenharia que não sabe somar fração, começando o curso da engenharia. E aí, para nós, né, que trabalhamos com PO, é um desafio trabalhar com esses alunos, né? E como eu sempre falo, eu não inventei o mundo, eu só vivo nele, né? Então não adianta a gente ter aquele discurso, né? Isso já é dívida, já deveria chegar sabendo. Gente, o fato é que chega sem saber, né? E temos que trabalhar com isso. Precisamos reverter esse quadro, né? E aí, essa era mais uma pergunta que eu queria colocar, mas como eu sei que é uma pergunta polêmica, um desafio que Outro todos nós. vespeiro. Outro vespeiro, né? Então, vou deixar para uma próxima oportunidade. Então, estamos praticamente finalizando aqui a nossa mesa redonda. De antemão, eu gostaria de aproveitar para agradecer o convite feito pelo professor Erlandi, né, por nos proporcionar esse momento muito rico, né, de trocas. O professor Erlandi, que está coordenando esse evento que já se consolidou na agenda acadêmica brasileira, né? Todo mundo já fica esperando o SAEPRO todo ano. Ano passado, eu mandei os artigos dos meus alunos, participei da mesa redonda, esse ano de novo. Então, professor Erlandi, fica o meu agradecimento e parabenizando aí por esse evento que já entrou aí para a nossa agenda acadêmica. Então, estamos finalizando a nossa mesa redonda, perspectivas da pesquisa operacional e da ciência de dados no Brasil e no mundo. Como eu disse, foi um momento muito rico de discussão, que certamente aprendemos bastante e poderemos fazer uso desse conhecimento no nosso dia a dia, seja o professor Rômulo lá nos Estados Unidos, professor Fabrício, professor Neilson, eu aqui no Rio, né? De antemão, eu já deixo as portas abertas aqui no Rio de Janeiro, professor Fabrício precisar de qualquer coisa, professor Neilson, professor Rômulo, aqui o Instituto Militar de Engenharia, nós estamos de portas abertas, podemos fazer parcerias, escrever artigos, participar de bancas. Eu sempre falo que um dos valores, né, um dos pilares que guiam a minha vida é que sozinho a gente não faz nada, né? A gente não faz nada sozinho. Então, pesquisa operacional é muito bacana, algoritmo é muito bacana, computação é muito bacana, mas, no final das contas, as coisas são feitas por pessoas para outras pessoas, né? Então, né, não adianta eu achar a solução ótima, a produção ótima vai ser com 17 pessoas. Se essas 17 pessoas cruzarem o braço, não vai ter produção nenhuma, né? Então, não vai ser ótima, nem péssima, nem não vai ter nada, né? Então, no final das contas, nós estamos falando de gente. É isso que a gente conversou aqui, né? Como é que a gente faz para estimular o aluno, como é que a gente faz para ajudar a indústria. No final das contas, é isso, né? É isso que importa. E aí, eu acho que o mais importante é nós fazermos essa rede para melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Então, eu gostaria de chamar os professores, né, se quiserem deixar uma última mensagem. Professor Aneilson. claro, agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui participando dessa mesa, por poder divulgar, compartilhar um pouco de experiências e aprender também com os colegas, e falar para os nossos ouvintes que não desistam da pesquisa operacional. Ela tem encanto e ela tem muito potencial. E há vários modelos. Às vezes você se deparou com um tipo de realidade que ficou muito assim distante muito distante das suas habilidades. Porém, se você tem persistência, consistência, proatividade, você vai vencer. Esse é o meu recado.
Muito bom, excelente, professor. E eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eu falo, olha, todo mundo diz, né? Agora a moda do momento é dizer que os dados são o petróleo do futuro, né? Fala, olha, se os dados são o petróleo do futuro, cuidado, que a pesquisa operacional é a refinaria, né? Então, se você quer estar preparado para o mercado de trabalho, para o mundo, né? Esse mundo da indústria 4.0, esse mundo globalizado, sem PO não rola, né? Tem que saber, tem que ser capaz de analisar dados, senão, em pouco tempo, você estará fora, né? Professor Rômulo, suas últimas palavras. Bom, quero agradecer aqui o convite, também tá presente aí com essa galera aí de que, bom, que tá aqui acima é muita honra, e eu também agradeço aos ouvintes, e, bom, como uma mensagem, né, mesmo que você não, você tenha vivido de alguma forma algumas coisas da pesquisa operacional, tenha aprendido, tenha explorado, né, digamos assim, porque é um mundo muito vasto, né, mas que você tenha explorado mas que você não quer necessariamente ser a pessoa, digamos assim, que trabalha 24 horas com pesquisa operacional, pelo menos posso dizer com segurança, né, que você, ao menos, vai ter uma capacidade maior de compreender o meio em que você está, entendeu? Porque o meio vai ser cada vez mais... bom, com certeza, né? A empresa que você trabalha vão ter pessoas que fazem isso como o seu meio de vida, né? O tempo todo, 24 horas trabalham, tem a função. Então, você vai ser um funcionário, um profissional, que vai ter a capacidade de conversar com essas pessoas de uma maneira muito mais proveitosa, né? E que certamente vai trazer um retorno não só para você, mas para a instituição que você trabalha, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, claro que talvez você, por estar nesse evento aqui, você já tenha algum interesse, né, no assunto. Mas pelo menos uma mensagem que você pode passar para os outros que talvez não tenham o interesse que você tem, ou que a gente tem, digamos assim. Então, certamente serão profissionais melhores. Bacana. Obrigado, professor. Professor Fabrício. Bom, também agradecer a oportunidade de estar aqui, convidando a todos, né? O dia que tiver uma disposição para vir aqui na EL, a gente tomar um café. Mas isso já é freguês antigo, se deixar ele aparece aqui 2 vezes por semana para filar o café, mas sempre muito bem-vindo. Tá? Aqui a gente também tem esse grupo de pesquisa, trabalhamos sempre muito juntos, né? Então, eu, professor Neilson, eu convido, então, ao professor Marcos também, ao professor Rômulo, que tiver interesse, conhecer a gente, marcar um dia, nem que seja virtualmente, que hoje possibilitou, abriu muitas portas, a gente está de braços abertos para sempre trabalhar junto. E a questão da mensagem, eu acho que o professor Neilson já colocou muito bem, né? E o professor Rômulo melhor ainda, mas tentando dar um destaque, fechando tudo, é a questão do investimento, né? O professor Marcos acabou de dizer agora, né? Se os dados são petróleo do futuro, a PO é refinaria, né? E citando ali, já que o professor Romulo também falou do Elon Musk, né? É um cara que tinha talvez uma grana e soube fazer seus investimentos para que pudesse chegar aonde chegou no presente momento, né? A gente, quem não tem essa possibilidade financeira de fazer grandes investimentos, tem que investir em si mesmo, tem que investir no seu conhecimento. E aí observar para o futuro e ver aonde vai ter a necessidade do profissional, aonde você consegue se encaixar melhor, tá? Então, esse investimento, e você pode ser feito na PO, eu acho que tem todas as possibilidades, tudo aponta para isso, e seria muito bacana se os alunos começassem, e as pessoas que têm algum contato com o PO, comecem a enxergar isso, comecem a correr atrás. Tá? Agradecer novamente a presença também estar presente com vocês nesse encontro tão interessante e tão enriquecedor. Muito bacana, obrigado, professor.
Bem, meus amigos, então, em nome da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, agradecemos muito aos senhores, né, aos professores que fizeram parte dessa mesa redonda, né, a participação dos senhores neste 6º SAEPRO. Foi muito bom tê-los aqui conosco. E a vocês que nos assistem, eu dei uma olhadinha aqui, só pegando um gancho, né? Eu dei uma olhadinha aqui, pelo menos até o momento não vi aqui no YouTube. O pessoal está meio acanhado, né? Não sei, o PO é sempre um assunto que assusta um pouco, né? Mas não vi nenhuma pergunta assim que... Deixa eu só... Não, realmente não tem. Então, a vocês que nos assistem, muito obrigado pela presença e espero que estejam aproveitando o evento, que, como eu disse, já é aguardado aí com ansiedade todos os anos, né? Eu falo para os meus alunos, é uma excelente oportunidade para apresentar o seu trabalho, o seu artigo, começar, quem tem interesse na carreira acadêmica, né, começar a desbulinar, começar a participar, né, como é que se faz um artigo, como é que apresenta, né? Então, assim, o SAEPRO eu considero que tem um papel fundamental aí na agenda, né, acadêmica brasileira, por oportunizar isso, principalmente para os alunos de graduação, né? Porque outros eventos maiores que nós todos participamos, como o Rômulo falou, né, o IFOS, o Euro, né, são eventos que às vezes você precisa gastar 10 mil reais, 20 mil reais, até para nós que já somos profissionais e, né, eventualmente até em mais de um emprego, e até para a gente ficar caro. Imagina para o estudante de graduação, né? Então, o SAEPRO realmente ele tem esse papel fundamental, né, de permitir que o estudante de graduação comece a entrar nesse mundo, né, nesse mundo da pesquisa científica, nesse mundo acadêmico. Tá? Então é isso, meus amigos. Tenham todos uma boa tarde e tenham uma semana abençoada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Até mais, então. Boa tarde.